Graça e paz, meus irmãos. Efésios capítulo 5. Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 5, do verso 3 até o versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Efésios 5, do verso 3 até o verso 21. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. O verso 5: sabei, pois, isto, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. O 13: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Os dois últimos: dando sempre graças a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo e eterno Senhor, exaltado seja o teu nome. Pela fé contemplamos, ó Deus, a tua presença entre nós. Pelos olhos da fé temos a plena convicção e a certeza de que Cristo Jesus é nossa companhia presente em todos os dias. Reconhecemos, ó Pai, pelos olhos da fé, que nesse momento de ajuntamento solene, de culto público, Cristo Jesus está entre nós. Reconhecemos também que nossa fé é dúbia, é oscilante, e que muitas vezes é menor do que um grão de mostarda. Para falar a verdade, Senhor, sempre ela é menor do que um grão de mostarda. Mas a tua palavra nos ensina que a fé ela é aumentada, ela é fortalecida ao ouvir a tua palavra. Por isso estamos aqui, ó Pai, também pelos olhos da fé, com a certeza de que não passará esse momento sem que o Senhor instrua-nos pela tua palavra, porque ela mesmo testifica de si, dizendo que ela é como a chuva e a neve, que não retornam sem que cumpram antes o propósito pelo qual foram designadas. Assim também a tua palavra, que é apta para instruir, para corrigir, para educar na justiça,
para confrontar nossas faltas e carências, para nos consolar, para restaurar nossa alma. Por isso, Senhor, fala conosco com simplicidade, com compreensibilidade, com a iluminação do Teu Espírito Santo, e habilite-nos, ó Deus, a sermos praticantes exímios daquilo que temos aprendido. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Temos ouvido do apóstolo Paulo do conflito que ele enfrenta, o que ele enfrentava, do seu homem interior que tinha prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, nas coisas de Deus, tinha prazer na santidade, na correção, na justiça, na boa disciplina, na companhia e na presença do Senhor. Mas ele via não em adversários externos, mas ele via adversários internos, segundo a sua própria expressão, nos seus próprios membros, um outro desejo, um outro anseio, que lhe tornava muitas vezes prisioneiro, a ponto dele exclamar: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque quanto ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me torna muitas vezes prisioneiro de Cristo. Esse conflito que nós todos temos, e as Escrituras Sagradas ensinam para esses que têm conflitos, para esses que agora nasceram de novo, para esses que não se acomodam mais naquela condição antiga, para esses agora que, ainda que os seus membros façam resistência, ainda que seu homem velho faça alguma oposição, tem prazer na lei de Deus. Para esses, a Escritura tem nos desafiado, tem nos instruído e nos alimentado, para que no meio desse conflito, o homem interior prevaleça, a vontade de estar com o Senhor prevaleça, seja maior do que a vontade da carne, que ser guiado pelo Espírito prevaleça sobre o ser guiado pela carne. É exatamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui, é o que ele fala em muitas outras passagens, é o que Pedro, no texto que nós lemos hoje aqui, falou para nós, sobre como filhos da obediência, não nos amoldeis mais às paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. É isso que o cântico último que nós cantamos, que diz: o passado já não mais tem poder. Oi? Pois novo sou. Amados irmãos, nós precisamos insistir, nós precisamos travar uma peleja, uma luta incansável contra aquela mentalidade antiga, aquele velho homem, aqueles velhos costumes. Nós somos novas criaturas, e ainda que não consigamos de maneira perfeita, é óbvio, nós precisamos de forma intencional confrontar com o nosso homem antigo, homem velho. Nós somos chamados à santidade. Os textos, desde o Antigo como do Novo Testamento, incitam-nos a essa postura, a essa conduta, a essa vida de separação, diferente daqueles que andam longe do Senhor, e diferente de nós mesmos, quando nós mesmos andávamos longe do Senhor. A Bíblia relata para nós em muitos momentos, eu já li aqui várias vezes, como que andam as pessoas que estão longe do Senhor, aqueles que não são filhos do reino, são chamados ao contrário disso, filhos da ira. Paulo diz aqui para os crentes de Éfeso que vocês não são mais filhos da ira, vocês agora são filhos da luz, são filhos da obediência. Ele escreveu aqui no capítulo 2, que o Senhor lhes deu vida, enquanto eles estavam mortos nos seus delitos e pecados, e que agora eles já foram ressuscitados, espiritualmente falando, já estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas o mundo continua sendo o mesmo, e nós muitas vezes nos enamoramos das suas condutas, nós nos acomodamos.
usando a palavra que eu li agora aqui de Pedro, nós muitas vezes nos amoldamos ao molde que a gente não serve mais, a uma forma que nós não devemos ter mais. Não é nenhum sermão moralista, meus irmãos, não é o que nós temos que fazer aqui, regras de conduta para que sejamos salvos, não é nada disso. É porque nós fomos salvos, é porque fomos eleitos antes da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo falaram para esse povo aqui. Eles precisam agora viver de forma condizente com isso. Aos Romanos, Paulo vai dizer como é que o mundo vive: cheios de toda injustiça. Nós não. Malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. Isso aqui não são adjetivos nossos, isso não nos pertence. Difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Nesta passagem que nós acabamos de ler, eu extraí o título do versículo 8, da parte B do versículo 8, quando diz assim: sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Esse é o tema de hoje. O tema geral, epístolas da prisão. Esse título nós vamos caminhar em 4 epístolas do apóstolo Paulo. Aí vem um subtítulo um pouco mais específico: Efésios. Ali está Efésioso. Acho que está faltando só um espaço. Efésios, acho que só um espaço, Efésios. Então, das 4 epístolas à prisão, por enquanto estamos na carta aos Efésios. Agora, o subtítulo específico desta passagem que lemos é o imperativo. É dessa passagem desde o capítulo 4, o santo procedimento. E agora o subtítulo do texto que nós lemos: andando como filhos da luz. Parece confuso, é um pouco, mas à medida que os irmãos caminharem aqui conosco, eu espero que até daqui a uns 2 anos fique muito claro para todos nós. Epístolas da prisão. Quando eu for falar aos Filipenses, eu vou manter, só que eu vou dizer epístolas da prisão, Filipenses. E aí vai ter o subtítulo da sessão toda, ou do capítulo, que às vezes o capítulo todo fala de um assunto, subdividido em algumas partes. Então, no trecho que nós lemos hoje, de trás para frente, andando como filhos da luz, é o tema de hoje, que está dentro de um contexto maior da carta, que o apóstolo Paulo agora está falando sobre o nosso santo procedimento, certo? Chama a atenção dos irmãos para o início dessa carta. Quando Paulo inicia essa carta, revelando as grandes bênçãos de Deus sobre a igreja, sobre os crentes de Éfeso, ele ensina que parte dessas bênçãos é simplesmente tê-las recebido, mas a outra parte dessas bênçãos é compartilhá-las. Por exemplo, ele diz assim no versículo 3, se você quiser ir, pode ir, capítulo 1, versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então aqui já está um resumo do que ele vai dizer. Ele está bem dizendo o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então é bênção recebê-las do Senhor, é bênção recebê-las, mas é bênção também compartilhá-las. E aí ele continua o versículo 4, ele fala da bênção e fala de compartilhá-la.
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É bênção, recebemos isso. Mas a continuação diz: para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então nós recebemos a bênção de termos sido escolhidos nele antes da fundação do mundo, e recebemos a bênção que vem decorrente disso, de sermos separados, de sermos santos, de sermos irrepreensíveis, de termos uma conduta diferenciada. Uma coisa está ligada à outra. O verso 5 é um outro exemplo, e aí eu finalizo por aqui. Nos predestinou para ele, olha a bênção recebida, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para sermos santos, separados do mundo, diferentes do mundo, nos escolheu nele, para a adoção de filhos. E as duas coisas estão ligadas: sermos santos e irrepreensíveis e adotarmos filhos. Sermos separados, andarmos diferenciados, termos uma conduta distinta. E com essa conduta distinta, e enquanto caminharmos em santidade, e enquanto formos separados, enquanto nossa vida for caracterizada por esses preceitos divinos, nós seremos instrumentos para adotar outros. Vamos seguir aqui os nossos pontos, voltando lá para o nosso capítulo 5. Andando como filhos da luz. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ensina que os crentes de Éfeso precisam andar sem imoralidades. Andar como filhos da luz, ou andando como filhos da luz, significa andar, viver, proceder sem imoralidades. Os primeiros versículos, o apóstolo Paulo vai dizer para nós: mas em contrapartida, porque ele acabara de dizer, vocês precisam ser imitadores de Deus, vocês precisam andar em amor, mas a impudicícia, ou seja, a imoralidade sexual, e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Não é para vocês praticarem, e não é para vocês nem comentarem. O rigor aqui é muito grande. Não é para vocês terem conduta imoral, não é para vocês não só terem ações imorais, como não é para vocês nem falarem delas. Cobiças, ele continua: nem conversação torpe ou linguagem grosseira, nem palavras vãs, ou seja, palavras indecentes, nem incontinência ou incontinente, significa impuro, nem avarento, que é idólatra. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, está condenando a conduta sexual indevida, a imoralidade sexual, que perverte a mente, perverte o coração, que deturpa a nossa espiritualidade, que mancha a nossa alma, que não nos permite uma vida de santidade, pelo contrário, entristece o Espírito Santo de Deus. A permissividade sexual, os namoros indevidos, impuros, os pensamentos impuros, a pornografia, a conduta sexual indevida, inadequada, as falas imorais, as piadas imorais, o desejo impuro. O apóstolo Paulo aqui fala da conduta, fala do desejo, quando fala das cobiças, fala da própria fala, fala da avareza. É interessante como a avareza está no mesmo grupo aqui de impureza sexual. As coisas estão bastante ligadas, porque a raiz disso é a autossatisfação, o desejo impuro, a imoralidade sexual. Essas impurezas estão ligadas ao desejo de satisfação pessoal. Então a pornografia e a perversão sexual está para
a imoralidade, assim como a avareza, que é o querer reter o que não é seu, que é do Senhor, a negligência no dízimo, na oferta, a falta em suprir a carência, a necessidade do seu irmão, o desejo de reter aquilo que não é seu, é um sentimento de autossatisfação. Aos salvos em Cristo Jesus é requerido que andem como Ele andou, que vivam como Ele viveu, que se portem como Ele se portou. O apóstolo Paulo vai falar sobre essas questões de comportamento, de moralidade ou imoralidade, de forma muito dura nas outras cartas. São preceitos para os crentes, não é um discurso moralista, é um discurso de santidade. É um padrão diferenciado que vocês precisam ter, é um perfume diferenciado, é um olhar diferenciado, são mãos diferenciadas, é um corpo puro, com olhos puros, cujo coração é puro, cuja mente é pura. Ele vai falar aos coríntios, por exemplo, sobre imoralidades, e ele fala que alguns daquela igreja praticavam imoralidades tamanhas e não eram repreendidos por ninguém. Meus irmãos, outro desafio é esse. As igrejas têm perdido de vista, os púlpitos têm deixado isso de lado, porque condenar essas coisas, porque ensinar esse padrão de moralidade afastam os jovens, porque o que tem de jovens dentro das igrejas, cantando, tocando, adorando, servindo e tendo conduta sexual indevida nos seus namoros, não está no gibi. E todo sermão que condena isso, que condena a impureza, ele incomoda. Mas vamos continuando. Andando como filhos da luz, sem imoralidades, e ainda com integridade. Com integridade. Não são as mesmas coisas. Aquela pureza inicial tem a ver com a sua santificação pessoal, com o fugir dos pensamentos indevidos, imorais. E a integridade tem a ver com testemunho, tem a ver com a sua inteireza no ambiente onde você vive. Nós devemos lutar e confrontar com os nossos desejos impuros, de forma calada e silenciosa. É você em secreto. A integridade tem a ver com você agora manifestando a sua santidade, a sua integridade. E eu não posso falar de integridade sem lembrar de Noé. Quando o texto lá de Gênesis diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A sua integridade era aquela conduta que era desassociada da conduta da maioria das pessoas, diferenciada dos outros. E no caso dele era muito interessante, porque todas as outras famílias não criam no Senhor, todas as outras famílias andavam em perversão de vida. Apenas esta família, apenas esse sacerdote, apenas esse chefe de família tinha uma conduta diferenciada entre todos os outros. Não cedia às pressões do grupo, não cedia às pressões da maioria, não se acomodava com aquilo que todo mundo estava acostumado a fazer, aquilo que era normalidade, normativo para todo mundo, para ele não era. Eu fico imaginando que era difícil para ele ter amizades, porque tudo que as pessoas faziam ele era contra, e ele não se importava com isso, porque a sua inteireza, a sua integridade era devotada ao Senhor. Porque o texto diz lá que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Por quê? Porque Noé andava com Deus, ele não andava no conselho do ímpio, ele não se assentava na roda dos escarnecedores, ele não andava no caminho dos ímpios, ele não se detinha no caminho dos pecadores, nem se assentava na roda dos escarnecedores. Antes, como diz o Salmo 1, que foi o texto da mensagem do seminarista Ezequiel hoje, o seu prazer estava na lei do Senhor. Paulo está dizendo aqui para os crentes: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, diz o verso 6, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles
Não se acomodem à conduta e à normatividade desse mundo. Ele diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E o verso 9: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O 11, vamos ler juntos? E não... Vocês leram 11, certo? E o 12, vamos ler o 12? Porque eles fazem o apóstolo Paulo está aqui, meus irmãos, lembrando, rogando, está com muitos rogos, para que esses irmãos se destoem do mundo perverso. Apóstolo Paulo está rogando a esse povo que se destoe, que se diferencie de quem eles mesmos eram. Vocês não são mais trevas, vocês agora são luz. Vocês não se acomodam mais com essas coisas, vocês não concordam mais com aquelas coisas. Eu ouvi muitas vezes isso e isso virou meio que um chavão no meio do evangelicalismo brasileiro, dizendo que nós somos mais de 20% da população ou 30% da população e não fazemos muito a diferença. Eu evitei muitas vezes ficar mencionando isso, porque isso já estava uma coisa assim muito repetitiva e pouco eficaz. Mas se nós refletirmos nisso, meus irmãos, eu penso que há uma equação que faz todo sentido. À medida que as trevas aumentam, é porque a nossa luz não está brilhando. Quanto menos a nossa luz brilhar, mais as trevas serão densas. Se nós andamos como filhos da luz, os lugares onde nós estamos ou onde estivermos, por mais trevas que forem, eles serão influenciados de alguma forma com a luz. Como que serão influenciados? Como ser luz? Dessa forma, sem imoralidades, sem piadinhas chulas, sem nomes feios, com integridade. E em terceiro lugar, confrontando a maldade. A integridade tem a ver com se proteger, para não se tornar igual a eles, para ser íntegro diante do Senhor, para sua luz brilhar no meio das trevas dessa forma, se precaver, se prevenir. Não ria das mesmas piadas sujas, não deposite os olhos nos mesmos lugares que eles depositam, não tenha o mesmo namoro reprovável, a mesma conduta imoral que você mesmo tinha antes. Agora, o apóstolo Paulo vai dizer que não basta só você se proteger, você precisa também influenciar. Olha o versículo 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo está dizendo que essa igreja aqui tem uma responsabilidade. Vocês se lembram que eu disse para vocês que vocês foram predestinados para a adoção de filhos. Não é simplesmente para vocês dizerem: olha como o mundo está em trevas, olha como a perversão aumenta, olha como a corrupção aumenta, olha como a imoralidade está tomando conta, olha o que acontece nas escolas, então abra uma. Olha o que está acontecendo com as nossas crianças, então façam trabalho com crianças. Olha o que está acontecendo com os casamentos, então ensine os maridos a serem maridos conforme a Escritura, ensine as mulheres a serem. Mas é interessante que quando às vezes algum se levanta para fazer isso, às vezes a própria igreja é contra. A própria igreja muitas vezes não quer confrontar, não quer se meter com essas coisas, não quer se envolver, deixa o prédio fechado que não incomoda ninguém, é muito melhor. Que negócio é esse de escola, essas ideias suas aí, de ficar trazendo criança, que ideias são essas? A gente tem que se reunir para fazer culto e ir embora para casa com a família.
mas o mar está inundando, o nariz das pessoas está ficando já embaixo d'água. Como que nós confrontamos? Como que nós somos instrumentos para restaurar esse mundo caído e pervertido? Como que a gente faz para brilhar a luz do Senhor? Como que a gente salga? Tem muita igreja, irmãos, com multidões de pessoas que se reúnem aos domingos e não fazem a menor diferença se ela se fechar. Para a sociedade não faz a menor diferença. E as multidões que ali frequentam, daí a pouquinho estão alocados em outros lugares, que para eles não faz diferença. Se o outro oferecer alguma coisa melhor, eu já vou para lá mesmo. Como que a gente confronta a maldade? A gente vem aqui se equipar, meus irmãos, e nós vamos ver, eu espero que a gente chegue lá no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo vai falar aqui nessa carta sobre a nossa luta, que não é contra o sangue e contra a carne. O reverendo Augusto Nicodemos diz que muitas pessoas, se fossem pintar um quadro para definir uma igreja, talvez pintassem um hospital com ambulâncias e feridos. A igreja é um lugar de cura. As pessoas vêm para cá feridas e aqui elas são curadas. Oh, coisa boa! Sinta curado. Oh, o sopro da cura sobre a sua vida. Que coisa boa! Emocionalmente pode até ser bom num determinado momento. Mas ele sugere que o quadro que o Novo Testamento pinta da igreja não é de um hospital, é de um quartel, ainda que tenha uma enfermaria lá no quartel, é de um batalhão. Nós estamos em guerra, nós precisamos confrontar as obras das trevas, refletindo a luz do Senhor. Não há espaço para acomodação, meus irmãos. E eu não estou aqui defendendo projetos pessoais, porque a gente tem criança aqui no projeto, porque eu tenho escola em Vargem Grande, gostaria que toda igreja tivesse escola. Não é, porque não é um projeto pessoal. Não há espaço para acomodação. Alguns dizem assim: nossa, você vai ter um pastor auxiliar, agora você vai ficar tranquilo. No meu pensamento assim: nós vamos aumentar mais 2 frentes de trabalho, porque eu quero que ele fique atolado do serviço também, porque não tem como nos nossos dias pastor ficar tranquilo. Não tem como nos nossos dias presbítero ficar folgado no presbiterato. Não tem como nos nossos dias diácono ficar tranquilo no seu diaconato. Para falar a verdade, não tem como o crente nos nossos dias ficar tranquilo com a sua vida cristã, enquanto o mundo jaz nas trevas, enquanto até mesmo aquele programa infantil do Cocoricó está ensinando o que está ensinando. Um programa que eu assisti com meu filho quando a gente era pequeno. Quando a gente era pequeno não, é um ato falho, é porque ele já está passando, meu irmão, então o negócio está ficando difícil, né? Quando ele era pequeno, quando eu era pequeno, eu acho que nem televisão direito tinha, né? Eu assistia Vila Sésamo, preto e branco, assim, tão difícil de ver. Aquele bonequinho lá fazendo propaganda, aquele Júnior que fala bom, muito mais do que bom. Quem? A minha esposa sabe, mais ninguém. Bom, muito mais do que bom é. Ele está assim lá, ó pessoal, lá na escola nós recebemos uma notícia, que agora não vai ter plaquinha no banheiro mais. O Roberval lá desatento perguntou: aí tinha plaquinha antes? Ele nem sabia que tinha. Mas a professora falou que não vai ter mais. E a aluninha perguntou para ela assim: mas por que não vai ter mais plaquinha? A professora perguntou: na sua casa tem plaquinha no banheiro? Não tem. Então, aqui não precisa ter. Aí ele disse assim: eu estou muito com uma boa expectativa para chegar segunda-feira e ver como é que vai ser. E a gente deita e dorme, como se não acontecesse nada, como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Não há espaço para acomodação nem omissão. Eu não quero presbítero aqui, irmão, na igreja, que a gente vai fazer a eleição semana que vem, só para fazer liturgia aqui, ou para distribuir Santa Ceia. Eu não preciso de diácono só para entregar boletim na porta. Eu não quero classe de catecúmenos e receber novos membros na igreja só para vir aqui assistir o culto, irmãos. Nós precisamos de que Deus levante aqui uma geração de pessoas que não se acomodam com o mundo em que está, que entendeu que tem uma única missão nesse mundo, que é glorificar a Deus com a sua vida de santidade e de obediência ao Senhor, que é isso que Ele requer de nós.
O culto, por mais lindo que seja, por mais agradável e aceitável ao Senhor, é nada perto do obedecer, porque obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer ao Senhor é melhor do que a oferta de carneiros, de bodes e de bois. Está muito claro isso nas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo vai dizer isso. Eu falei lá do texto que Samuel fala para Esaú: porque você está preparando esse culto adorável para o Senhor, o que agrada ao Senhor é obedecer. Aí Jesus Cristo no Novo Testamento vai reforçar essa tese como natural. Ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama não é o mais afinado, não é o mais eloquente, não é o pregador mais eloquaz, não é o culto mais animado, mais organizado. É o que tem os meus mandamentos e os guarda. E ele diz para nós: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. E o Senhor tem permitido que pessoas da nossa família, pessoas muito próximas de nós, sejam muitas vezes atraídas, eu queria usar uma palavra mais dura que essa, cooptadas por esse mundo perverso, para ver se a gente acorda. Porque enquanto a água não chega no nosso nariz, a gente vai vivendo a nossa vidinha e acha que o melhor propósito da nossa vida é aposentar e comprar um sítiozinho. O Senhor já nos salvou, meus irmãos. Ele disse isso aqui para a igreja: vocês já estão garantidos. Ele já ressuscitou vocês e vocês já estão assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Por que nós já não vamos para lá de uma vez? Porque nós fomos chamados, não é para ficar usufruindo e acomodado nessa convicção e nessa promessa. Fomos chamados para a adoção de filhos, e para adotar esses filhos que estão nas trevas, somente confrontando com a maldade deles. Não há limites para a perversão do mundo. Aqui há um resumo a que extremos o mundo pode chegar. Eu li para vocês já. Em quarto lugar, como andar como filhos da luz? De acordo com os versos 15 até o 17, não é o 15 e 17, eu acho que eu errei na hora de mandar, é do 15 ao 17, com prudência. Diz aí o texto: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como um insensato, não como um idiota, como alguém que não raciocina, que não pensa, um inocentezinho nessas questões. Nessas questões nós temos de ser prudentes como a serpente, como sábios, remindo um tempo, aprendendo com as experiências e as oportunidades. Eu digo isso para vocês. Eu espero que de tanto ler, de tanto refletir, de tanto falar, em algum momento eu de fato aprenda. Que eu preciso aprender com as minhas experiências. Eu preciso aprender a contar os dias. Foi o único pedido que Moisés faz, ou o primeiro pedido que Moisés faz no salmo que ele escreveu, no Salmo 90. Senhor, tem sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse até o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Ele vai dizer que os nossos dias passam na sua ira como o dia de ontem que se foi. 1000 anos para o Senhor é como a erva que de manhã nasce, de tarde floresce, e à noite murcha e seca, porque nós passamos rapidamente. Mas vai chegar lá no versículo 12, ele vai fazer um primeiro pedido, depois de louvar o Senhor, ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Não dá mais, meus irmãos, para a gente ficar repetindo as mesmas coisas. Não dá. De forma consciente, que seja um acidente, que seja um acaso, que seja um descuido, momento de descuido, a minha velha natureza me fez dizer o que não devia dizer, me fez pensar o que eu não devia pensar, me fez agir de forma imprudente, de forma imoral, de forma indigna. Me perdoa, Senhor. Eu anseio para aquele momento em que esse velho homem não vai mais ditar nenhuma norma na minha vida. Mas o problema é quando nós fazemos isso de forma consciente,
com imprudência. Isso aqui quer dizer, andar com prudência significa andar em sabedoria, em aprendizado, sermos ensináveis, não apenas ouvintes desatentos, dormindo. Hoje não tem ninguém dormindo, eu não vi ninguém dormindo, mas atentos ao que o Senhor nos ensina, atento às oportunidades que temos de aprender, de aprendizado. Nós temos muitos vazamentos, nós ouvimos coisas que calam no nosso coração muito diretamente. Poxa vida, olha, está falando para mim, o Senhor está falando para mim, eu não posso agir assim mais, eu não posso ser assim mais. Mas a gente vai passando os dias, a volta. É igual aquela cançãozinha do Homenzinho Torto, que eu lembrei outro dia com os irmãos aqui, e foi cantado para as crianças, eu acho, né? Havia um homenzinho torto, que andava no caminho torto, que morava numa casinha torta. Eu não sei se a ordem é essa, não sei se tem mais alguma coisa torta na vida dele. A vida era toda torta, mas um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Mas nós muitas vezes a coluna enverga de novo. Quando a gente lê a caminhada do povo no deserto, lá no livro de Êxodo, etc., a gente fica assim: como é que pode? Como que pode esse povo, depois disso tudo, reclamar ainda, murmurar? Esse povo sou eu. Esse povo sou eu. E último, muito sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo apresenta para nós aí dos versos 18 ao 21. Toda hora que eu olho lá, presbitário, 27 graus. Toda hora eu olho, está 27 graus. Agora eu vi a hora. Agora eu vi. E eu vou falando aqui, eu olho lá, 27 graus. Eu falo assim, deixa esquentar um pouco, eu paro, né? Olha, 27 graus. Olha, 27 graus. Quase toda hora que eu olho está na temperatura. Andando como filhos da luz, em quinto e último lugar, contando com recursos do alto. Eu disse lá atrás, não é que nenhum discurso moralista, vocês têm que viver dessa forma, para encher de culpa aquele povo, todas as vezes que eles não conseguissem, que eles cedessem à imoralidade, que fossem imprudentes, e que de alguma forma não confrontasse o pecado, o mal. O apóstolo Paulo diz para eles o seguinte, reverendo Augusto Nicodemos diz que essa passagem aqui, esse versículo 18 é como se fosse um parênteses, que não é simplesmente mais uma instrução, é um parênteses, são recursos que devem ser utilizados para tudo que ele falou antes, desde o capítulo 4, verso 1, para o que ele vai dizer adiante ainda. Então ele começa o capítulo 4 dizendo o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. E ele vai dizendo, irmãos, desafiando, confrontando a igreja. No texto que nós lemos agora, lá no verso 3, 5:3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Então é possível que os irmãos, ao ler essa carta, pode chegar num ponto e dizer o seguinte: não dá. Como? Aí então, no verso 18 ele faz um parênteses, e depois nós veremos, se o Senhor permitir, na semana que vem, que esse versículo 18, de 18 a 21, esses recursos que nós precisamos contar, servirão também para o que ele vai falar à frente. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Mas como assim? Se você for cheio do Espírito Santo. Como que nós não vamos andar mais na imoralidade se você for cheio do Espírito Santo? Como que eu não vou andar mais em impureza ou cobiça
Sendo cheio do Espírito Santo. Como que eu vou andar de modo digno da vocação que eu fui chamado? Sendo cheio do Espírito Santo. E o que ele vai dizer à frente? Como amar a minha esposa, como Cristo amou a igreja? Sendo cheio do Espírito Santo. E aí então no verso 18, ele diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele vai dar, segundo alguns comentaristas, algumas sugestões de como se encher do Espírito Santo, como exercitar, se exercitar espiritualmente, como se aprimorar espiritualmente, falando entre vós com salmos, com a Bíblia. Ao invés de conversação torpe, conversa usando a Escritura. Use a Escritura como referência. A Escritura tem que ser assunto para vocês. E louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, ao invés da sua satisfação própria, dando vazão à sua cobiça, a desejos impuros. Encontre satisfação no louvor, na adoração ao Senhor. Ao invés de avareza, seja agradecido, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés de soberba, faça o contrário, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para caminhar na luz, é preciso contar com recursos vindo do céu. O Espírito Santo, meus amados irmãos, tem essa missão de nos ajudar durante a caminhada. Foi enviado pelo Pai e pelo Filho, para que não ficássemos órfãos, nem tivéssemos de lutar sozinhos. Procuremos nos encher do Espírito Santo. É o que nos traz vigor, é o que nos dá ânimo, coragem, nos dá forças para poder enfrentar esse adversário interno que somos nós mesmos, o velho homem. Na realidade, sozinhos nós não conseguiremos de maneira nenhuma andar na luz. Conclusão. Uma citação de um autor. Deve existir uma separação nítida com o pecado e com o mundanismo. Tem que haver entre nós e o pecado e o mundanismo uma separação nítida, uma linha muito clara. Não tem um pecar e um pelar. Não tem uma boca que glorifica o Senhor e que xinga nome feio. Não tem uma conduta que de ora pedindo confissão de pecados e vive depois conscientemente se dedicando ao pecado. Saibamos, pois, discernir as palavras vãs, as palavras torpes, as palavras que não edificam, daquelas que querem fazer desaparecer os limites exatos que Deus traça entre a igreja e o mundo. Existem muitas pressões, algumas vezes oposições, outras vezes palavras atrativas, para limitar ou tirar essa separação entre a igreja e o mundo, entre a verdade e o erro, o bem e o mal, as trevas e a luz. Que seja muito claro para nós o que é treva e o que é luz, o que é verdade e o que é erro, o que é a igreja de Cristo e o que é o mundo. Que fique muito claro para nós o que é conduta de trevas e o que é conduta de luz. Permaneçamos, pois, na luz. Que Deus nos abençoe.